Boa noite. Glória a Deus por mais um culto. É muito bom estar aqui à noite. Geralmente a gente vem de manhã e aí é bom rever os irmãos. Eu até brinco com alguns irmãos que eu falo assim, meu filho, já ia falar seu nome para o Glai, que eu não te via mais, é porque eu estou vindo à noite. Mas, glória a Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor na carta de Paulo aos nossos irmãos que estavam em Éfeso. Então vamos lá em Efésios 2:11. Capítulo 2, versículo 11. Efésios, capítulo 2, versículo 11. Nós estamos fazendo uma exposição em Efésios. Nosso tema é renovação espiritual, restauração espiritual. E, meus irmãos, obrigado. Como esse livro é maravilhoso. Na verdade, a Bíblia como um todo é maravilhosa. Mas quando nós olhamos para essa carta em específico, nós percebemos de maneira muito clara o quanto Deus nos ama. Essa semana, tanto durante o PG e conversando com outros irmãos, nós chegamos a uma conclusão muito parecida. São textos e passagens que não é a primeira vez que nós lemos, mas quando nós lemos esses textos, quando nós lemos o amor de Deus por nós, é impossível nós não ficarmos constrangidos, é impossível nós não nos alegrarmos, é impossível nós não querermos chorar para aqueles que são mais chorões, porque Deus ele nos amou e Deus ele nos ama de uma maneira sobrenatural. E isso tem que nos renovar. E nós vamos falar sobre isso essa noite, amém? Vamos ao texto, eu estou lendo aqui na Ara, hoje nós estamos sem o telão, então acompanhe aí na sua Bíblia. Diz assim: portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E, vindo, evangelizou paz a vós outros, que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai, em um Espírito. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Ó Deus, muito obrigado pela Tua palavra, Pai. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor preservou a Tua palavra ao longo de séculos, Deus, para que ela pudesse chegar hoje até nós. E, Pai, muito obrigado porque a Tua palavra é uma palavra viva, é uma palavra que fala aos nossos corações. O Senhor é um Deus maravilhoso, o Senhor é um Deus bom, Pai. E nós não merecemos, nós somos infiéis, mas o Senhor permanece fiel. O Senhor permanece amoroso conosco, Deus.
Ó Pai, nós descansamos no Senhor e te pedimos nessa noite, que em nome de Jesus os corações que estão aqui estejam sensíveis à Tua palavra, que o Senhor possa ministrar em cada um dos corações, Deus, que os nossos corações possam ouvir a Tua palavra, ó Deus, e que a Tua palavra ela possa nos corrigir, nos dar ânimo, nos exortar, ó Deus, que a Tua palavra ela possa, Senhor Deus, nos incentivar a prosseguir. Em nome de Jesus, faz a Tua obra aqui em cada um de nós. Tire toda distração, Deus. Tire toda frieza ou mornidão espiritual do nosso meio. Que possamos ser cheios, ó Deus, do Espírito Santo através da Tua palavra. Ó Deus, ajude-me a falar sobre a Tua palavra. Livra-me do erro, ó Deus. Me ajude a ser claro. E que em nome de Jesus Cristo, Deus, nós possamos hoje sair daqui, ó Deus, mudados. Que nós possamos, em nome de Jesus Cristo, sair de maneira diferente daqui, para a Tua honra e glória. Amém. Meus irmãos, Paulo ele escreveu essa carta aos irmãos que estavam ali em Éfeso. É muito provável que essa carta ela circulou também em outras igrejas que tinham ali perto daquela cidade. E como principal objetivo dessa carta, nós vemos Paulo encorajando aqueles irmãos a prosseguirem na vida cristã. E aí talvez você se pergunte assim, como é que ele encorajou esses irmãos? Será que ele propôs uma metodologia nova? Será que ele propôs novos elementos e rituais no culto? Será que ele falou para aquele povo ali necessariamente o que aquele povo queria ouvir? E nós vemos que não. A principal base dele aqui para poder dar ânimo àqueles irmãos é justamente falar sobre a obra de Cristo na cruz do Calvário. Falar sobre o que Cristo fez pela vida dos nossos irmãos e pelas nossas vidas na cruz do Calvário. E é por isso que a gente está trazendo essa carta aqui para falar de renovação espiritual. Então, esse é o objetivo central, o objetivo principal. Vamos lembrar um pouco sobre a cidade de Éfeso também. Uma cidade que tinha a idolatria muito presente dentro dela. Uma cidade majoritariamente composta ali de gentios, da cultura helenística, a cultura de gregos, uma cidade importante do ponto de vista econômico e uma cidade ali fundamental para a expansão do evangelho, no que diz respeito aos gentios, que nós vamos falar um pouquinho nessa noite sobre. Então esse é o pano de fundo geral do livro, dessa carta que Paulo escreve aos irmãos que estão ali naquela região. E como foi pregado no retiro, fiquei muito triste que eu não pude estar no retiro dessa vez, mas eu conversei com alguns irmãos e foi uma bênção as ministrações, foram uma bênção e pela lição do PG nós vimos o que foi ministrado também. Quando você olha para o primeiro capítulo, Paulo ele começa a falar do plano de Deus, um plano que é um plano antes da fundação do mundo, antes da criação da terra, do planeta, do universo. E aí Paulo ele vai louvar a Deus por essas bênçãos, porque Deus, ele de maneira misericordiosa e soberana, ele nos incluiu nesse plano dele, no plano de salvação. Tudo para a honra, para a glória, para o louvor do nome do Senhor Jesus Cristo, mas nós somos inclusos e isso teve várias implicações em nossas vidas. Hoje, inclusive, vamos falar de algumas delas. Então, no primeiro capítulo, ele mostra que o Pai, o Filho e o Espírito Santo atuaram do princípio até o fim na obra de salvação e redenção da humanidade. E é um capítulo maravilhoso. E ele entra no capítulo 2, nos 10 primeiros versos, que estão anteriores a esse texto que nós lemos, mostrando as implicações desse plano de maneira mais incisiva para nós. E ele nos mostra que nós estávamos mortos, nós estávamos impotentes diante de Deus. Pensa numa figura de um cadáver. Pensa numa figura de alguém que já morreu há um certo tempo, sem vida. Era assim que nós estávamos espiritualmente. Mas pela misericórdia e pela graça, sem mérito nenhum, sem merecimento nenhum nosso, Deus ele nos ressuscitou. Sem merecimento nenhum nosso, Deus operou a salvação. E ele termina no verso 10 dizendo que além disso, o Senhor preparou boas obras para que nós andássemos nelas. O Senhor preparou boas obras para que nós pudéssemos viver de acordo com essas boas obras. E aí ele vai continuar no versículo 11, que é o nosso texto de hoje.
E aí ele começa dizendo assim: portanto, lembrai-vos. Vamos aí novamente entender o propósito da carta. Portanto, ele está se referindo aos versículos anteriores. Ele está falando: olha, agora que eu mostrei aqui para vocês, agora que eu já expliquei aqui para vocês, que eu deixei claro sobre qual foi o propósito de Deus, como esse propósito implicou inicialmente nas nossas vidas, e que Ele preparou boas obras para vocês, é necessário que vocês se lembrem de algumas coisas, tragam a memória de vocês. E isso já traz uma primeira lição para nós, meus irmãos. Nós precisamos de lembrar, de trazer à nossa memória as bênçãos espirituais, porque por vezes nós acabamos nos esquecendo delas. Com a rotina, com o tempo de igreja, a gente acaba deixando um pouco de lado. Por isso que eu insisto, você quer ser avivado, você quer ser cheio do Espírito Santo, leia a palavra de Deus, leia a carta aos Efésios. É muito importante isso. Não fica procurando método mirabolante, não. A renovação, o enchimento, ele está em nós lembrarmos daquilo que Cristo fez por nós. Porque ainda por sermos falhos, nós acabamos nos esquecendo. Então ele diz: olha, portanto lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Para a gente poder entender esses dois versículos que estão relacionados aqui, nós precisamos de voltar um pouquinho atrás. Deus, de maneira soberana, amorosa e graciosa, chamou um homem. O nome desse homem era Abrão. E Deus, ele fez uma promessa a Abrão, dizendo o seguinte: Abrão, de você eu farei uma descendência, de você eu farei uma nação, um povo. E meus irmãos, já começa com a graça e misericórdia de Deus. Abrão não tinha mérito nenhum. Quando nós olhamos, na verdade, para a vida de Abrão, Abrão vivia no meio de um povo idólatra, e o próprio nome Abrão se refere provavelmente àquele que olhava para as estrelas. Então Abrão provavelmente ele fazia uma coisa parecida com o que nós chamamos hoje de astrologia, né? Consultar os astros. E aí Deus, de maneira amorosa, soberana, chama Abrão, e ele cria a partir da descendência de Abrão uma nação, a nação de Israel, o povo judeu. E Deus cuida daquele povo, e Deus estabelece com aquele povo uma aliança. Deus diz para Abrão que aquele povo iria abençoar, daquele povo seriam abençoadas todas as nações, e do povo de Israel, dos judeus, Deus ele faz uma promessa de um Messias. E não somente isso, Deus entrega a lei àquele povo, Deus entrega as suas ordenanças, os seus estatutos. Ali é criada uma teocracia. O que é uma teocracia? Deus ele estabelece uma nação onde ele deveria comandar as leis, ele deveria comandar toda a cultura. E Deus estabelece cerimônias, Deus estabelece um calendário para aquele povo, Deus estabelece as suas promessas, Deus dá àquele povo a esperança de um Messias Redentor que iria sarar aquela nação. Então esses são os judeus. Esses são aqueles que Paulo está chamando aqui de circuncisos na carne. O que era a circuncisão? A circuncisão era uma marca dessa aliança. Todo menino que nascesse daquele povo, no 8º dia de vida dele, ele era circuncidado. O que era a circuncisão? É você tirar o prepúcio. Hoje em dia, né, analogamente, é como se você fizesse uma fimose, né, uma cirurgia de fimose naquele menino no 8º dia. As meninas já eram inclusas, as meninas já eram inclusas no pacote. O menino que ia lá e tinha que fazer a circuncisão no 8º dia. Esses são circuncisos na carne. E Paulo está se referindo aqui na carne também para fazer um contraponto, porque nós percebemos na teologia de Paulo, ele falando que não basta ser circunciso na carne, que na verdade a verdadeira circuncisão, ela deve ser feita no coração. E não é Paulo o primeiro a usar essa expressão.
Se nós formos em textos como lá em Jeremias, ele diz assim ao povo de Israel: circuncidai-vos ao Senhor e tirai o prepúcio do vosso coração, ó homem de Judá e habitantes de Jerusalém. Ou seja, a circuncisão era uma marca, mas ela era uma marca para indicar que, olha, o Senhor é aquele que habita no teu coração, ou pelo menos é o que deve habitar no teu coração. Esse é o primeiro povo aqui que Paulo está se referindo, os judeus. E o segundo povo, os incircuncisos, os gentios. Nós, todos aqueles que não são judeus, eram chamados de gentios. Então todos aqueles que não tinham essa marca da circuncisão na carne, que não passaram por esse ritual no 8º dia, que não eram aceitos no meio do povo de Israel, gentios. Então Paulo está dizendo para nós, lembrem-se. Está dizendo para aquele povo, para os gentios que estavam ali em Éfeso, lembrem-se. Lembrem-se do quê? Uma coisa importante de destacar antes de nós falarmos do que lembrar aqui no verso 12 é que existia uma rivalidade muito forte entre esses dois povos. Não vai ser o nosso principal foco aqui não, mas tem que entender isso para poder destrinchar esse texto. Os judeus, eles oravam agradecendo a Deus assim: ó Senhor, obrigado, ó Deus Altíssimo, obrigado, porque eu não nasci gentio. Os gentios, eles eram separados dos rituais. Gentio não tinha acesso aos rituais. E da mesma maneira também a gente não pode passar pano para o outro lado, não. Existiram imperadores que foram totalmente contra a cultura judaica. Tem um imperador, por exemplo, que ele matou um porco, que é um animal impuro para os judeus, e ele matou o porco no templo de Jerusalém. O que foi uma grande afronta para os judeus. Então existia essa rivalidade de maneira muito grande. E aí Paulo ele continua no 12 dizendo: naquele tempo, antes de Cristo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranho às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Ou seja, a primeira coisa aqui que Paulo está trabalhando é o seguinte: vocês não tinham acesso ao povo de Israel. Meus irmãos, os gentios eram separados de maneira objetiva do povo de Israel. Você, como gentio, você não poderia participar de qualquer ritual, de qualquer sacrifício a Deus, de qualquer momento de oração. Você não poderia participar de qualquer cerimônia, de qualquer culto, vamos chamar assim. Então existia uma separação ali do ponto de vista objetivo. Mas Paulo está indo aqui também um pouco mais fundo. Ele também está dizendo sobre a separação do não obedecer, do não crer. Vocês não tinham a lei de Deus. Outrora vocês estavam isolados, vivendo a vida conforme os conceitos de vocês. Sem Deus no mundo. E aí você pode pensar assim, vamos nos lembrar. Quando Paulo vai pregar, esse é um dos textos mais famosos em Atos, quando Paulo vai pregar na cidade de Atenas, por exemplo, os centros da cultura grega, os centros da cultura helenística. E Paulo vai pregar e ele chega lá e tem um tanto de deuses lá. Um tanto de falsos deuses. Então, quando Paulo diz aqui sem Deus no mundo, é sem o Deus verdadeiro. E não adianta, meus irmãos, não existe divindade fora do único, soberano, santo Deus que é o nosso Deus. Vocês não tinham Deus. Todos os deuses de vocês eram falsos. Todas as filosofias de vocês eram falsas. Tudo aquilo que vocês julgavam valiosos, os pensamentos dos grandes filósofos, tudo isso é falso. Vocês estavam abandonados, vocês não tinham acesso. Mateus, alguns gentios podiam ter acesso a uma ou outra coisa? Sim. Até porque se você fosse naquele tempo, como a cultura judaica se difundiu até certo ponto, na maioria das cidades tinha uma sinagoga. Mas a verdade é que os gentios eles não estavam presentes ali de forma majoritária, ou estavam excluídos. Quando eles tentavam estar presentes, algum gentio, ele era visto como uma subclasse, uma subcategoria. Não era participante das alianças e das promessas.
sem esperança. Meus irmãos, não há esperança fora do Deus verdadeiro. É tudo falso, é tudo mentira, é tudo estranho. Quando você vai conversar, e hoje em dia, de certo modo, isso foi até bom que acontecesse. Hoje em dia nós temos percebido o seguinte: quando você vai conversar com uma pessoa que não crê em Deus e tem outra religião, e tem outra crença, você percebe que aquela pessoa ela aceita qualquer coisa. Qualquer coisa. Ah não, você pode sim, não tem problema você ser espírita e você ser evangélico e você ser católico e você também gostar da Umbanda e acreditar em alguns... Ou seja, não existe uma esperança viva, não existe um absoluto, não existe uma verdade. Era assim que os gentios, eram assim que nós estávamos antes. Essa é a situação relatada por Paulo. Vocês não tinham verdade no meio de vocês. Tudo era falso. Por mais que vocês crescem em uma série de ideologias, de ideias, era falso. Isso não iria levar vocês a lugar nenhum. E aí nós entramos agora no versículo 13. Paulo agora faz o contraponto. E é agora que nós temos que dar glória a Deus em nossos corações, é agora que nós temos que dar glória a Deus com a nossa voz, porque ele diz assim: mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Primeira coisa aqui que é maravilhosa. Mas agora, em Cristo, pelo sangue de Cristo. Meus irmãos, nós nunca podemos esquecer de qual foi o meio. E o meio, ele é Cristo. O meio não é as nossas obras. O meio, o porquê, a razão, o centro, o fundamento da nossa salvação e de todas essas implicações que Paulo vai falar, não é porque nós somos bonzinhos, não é porque inicialmente nós nos movemos diante de Deus. É por causa de Cristo, é por causa de Jesus, o Salvador, o Redentor. É porque Ele foi oferecido como sacrifício pelos nossos pecados. Essa carta aqui, ela é uma carta, e você percebe isso em toda a teologia de Paulo, meus irmãos, é uma destruição do mérito. Como foi dito essa semana na lição do PG, e aquilo me impactou muito, é presente, não é recompensa. Ontem a gente estava até discutindo isso no PG, falando que eu acho que um ser humano para o outro, nós acabamos não dando presente, a gente na verdade dá recompensa. O cara te dá o presente no seu aniversário, aí você fala, não, eu tenho que dar um presente mais ou menos no mesmo preço no próximo aniversário dele, não é não? Não é assim que vocês pensam, não? É assim, se você não me der presente no meu aniversário, esquece, ano que vem eu não te dou nada não, viu? Recompensa, viu como a gente é na base da troca? Até mesmo você pegar algumas relações, eu não vou entrar muito no mérito aqui, mas de pai para filho. Você é um pai, você vai ficar presenteando seu filho que está, um filho maior, tá gente? Que está te dando trabalho até falar chega. Você desgosta, né? Mas Deus não, Deus ele nos presenteia, é de maneira graciosa. O presente aqui ele não veio porque, não, esses gentios aqui, que são cristãos, eles foram mais bonzinhos que os outros, eles, por uma elevação intelectual, uma elevação espiritual, eles começaram a trabalhar em si mesmos e reconheceram Deus verdadeiro. Não, é por causa de Cristo e pelo sangue de Cristo. Vocês que estavam longe foram aproximados, foram trazidos para perto. E ele continua no 14 dizendo, Ele é a nossa paz. E esse Ele é a nossa paz aqui, não é que Cristo apenas trouxe a paz, Ele trouxe também, isso é verdade. Mas o que ele está dizendo aqui é que Cristo é a própria paz, a paz com Deus. E veremos que é a paz entre nós. Cristo é a paz. É inclusive um cuidado que nós temos que tomar quando nós vamos evangelizar, que às vezes muitas pessoas evangelizam ou falam da palavra de Deus como se Deus fosse resolver apenas os problemas cotidianos aqui. Como assim?
Não, Cristo ele vai te dar paz no seu casamento. Se está cheio de gritaria, vai parar de gritaria. E tem que parar mesmo, amém? Glória a Deus, mas assim, a gente coloca como se, não, ele vai trazer a paz para pontos específicos. Não, meus irmãos, não há paz fora de Cristo. Ele é a nossa paz para com Deus, em primeiro lugar, e ele é a paz nossa aqui em comunidade. É isso que Paulo vai trabalhar e vai destrinchar aqui. Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos. Vamos com calma aqui. Primeiro, o que é esse fazer um? Aqui Paulo está começando a falar, e ele vai continuar dizendo sobre isso, da união da comunidade. Derribando a parede da inimizade. Que parede é essa? No templo de Jerusalém, existia um muro interno, uma parede interna que separava gentios de judeus. Se você for lá em Atos 17, acho que é 17 mesmo, está nesse miolo. Se você for lá em Atos 17, você vai ver que Paulo ele foi acusado de levar um gentio, eu só não lembro quem foi agora, não sei se foi Trófimo, se foi outro gentio, eu não lembro agora. Paulo ele foi acusado de ter levado um gentio na parte judaica e não podia. Então, quando ele diz aqui, ele derribou a parede que separava, ele está se referindo a essa parede do templo de Jerusalém que separava os gentios de judeus. Os judeus podiam entrar em certas partes do santuário e os gentios não. E aí Paulo está dizendo, olha, isso acabou, isso não existe mais. Não existe mais separação entre povos. Se foram lavados pelo sangue de Jesus, se arrependeram e creram em Cristo Jesus, não há mais separação, não há mais distinção. De ambos os povos, ele fez apenas um povo, a igreja do Senhor, a comunidade de Deus. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos. Abolir aqui é cartageu, significa tornar ineficaz, tornar inútil. E aqui nós temos que tomar um certo cuidado. O que Paulo está querendo dizer com aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças? Será que Paulo está propondo que toda a lei se tornou inútil? A lei de Moisés, os profetas, até mesmo Jesus que repete essa lei, será que isso se tornou inútil? Claro que não. Tem que tomar cuidado para isso não virar heresia, ou para as pessoas não tentarem distorcer um texto como esse. Isso aqui seria contraditório até com a defesa de Paulo. Você pega Paulo, por exemplo, lá em Gálatas 5, quando ele vai falar das obras da carne, ele fala que as pessoas que praticam determinadas obras não herdarão o reino dos céus. Então, cuidado com isso. Paulo não está falando aqui o que às vezes é defendido por algumas pessoas hoje em dia que querem combater a sã doutrina, que é, não importa, o Antigo Testamento está ultrapassado, o que está no Antigo não importa. Não é isso que Paulo está querendo dizer, não. Existem aqui duas interpretações e as duas convergem para o mesmo lugar. Na verdade, uma está dentro da outra. Eu poderia ter trago até somente uma aqui, mas é importante a gente ter essa noção, porque talvez, quando você pega a Bíblia de Estudo, eu peguei a Bíblia de Estudo de Genebra e peguei uma outra Bíblia de Estudo Almeida que eu tenho lá em casa, e ela trouxe só parte da interpretação. E aí é bom a gente ver a interpretação completa. A primeira interpretação é o seguinte: as ordenanças e mandamentos que Paulo está se referindo aqui, que Cristo aboliu, são as ordenanças referentes aos rituais que apontavam para Cristo. Então, por exemplo, hoje em dia nós não temos necessidade mais de ir lá na roça, pegar um cabrito, trazer para frente aqui e sacrificar esse cabrito para perdão de pecados. Por quê? Porque Cristo Jesus veio de maneira definitiva e morreu na cruz do Calvário, enfrentou a ira do Pai para nos dar salvação. Então não é necessário mais esse tipo de ordenança, de mandamento. Essa é a primeira interpretação, e ela está certa. Porém, o mais coerente é o que está contido na segunda. A segunda interpretação, ela nos diz o seguinte: meus irmãos, quando nós pegamos o povo, a maioria, do povo judeu ali na época de Cristo, o que eles acreditavam? O que estava no interior do coração deles? Estava o seguinte, Deus nos separou, e esse Deus nos separou, ele vinha carregado de um orgulho nacionalista. E dentro desse orgulho tinha o seguinte: nós temos a lei de Deus, nós cumprimos a lei de Deus, e por isso nós alcançamos graça diante de Deus. Errado. Deus, ele deu a lei
para mostrar o seguinte: vocês não conseguem cumprir. Se a gente pegar um mandamento da lei, um mandamento, não precisam de ser os 10, não, eu diria que nenhum de nós aqui passa de maneira perfeita e plena. Pode falar, que isso, Mateus, eu passo sim. Eu não adultero. Sou casado, eu não adultero, então eu passo. É mesmo? E se apertar mais e falar sobre cobiça? E se apertar mais e falar que se você olhou com uma intenção impura no seu coração, você já pecou? Então, o que Paulo está dizendo aqui, que é mais coerente, porque quando você pega a palavra ordenança, ele está se referindo a dogma, e dogma é lei, é o seguinte: olha, Cristo Jesus mostrou o seguinte: não é a lei que salva vocês. Vocês não podem bater no peito mais e falar, eu sou judeu, tenho a lei, cumpro ela e faço aqui a distinção. Não pode mais. Você tem que entender que a lei, ela vem justamente para nos humilhar, para pegar qualquer um que acha que está de pé e colocar de joelhos e pedir misericórdia a Deus. E é claro, dentro disso, Paulo também puxa a questão dos rituais, dos calendários, das datas comemorativas e das festas que eram exclusivas para o povo judeu, que apontavam para Cristo Jesus como sacrifício perfeito. É claro que Paulo puxa isso aqui, nós vemos isso aqui na doutrina paulina. Isso não está errado. Mas o que Paulo está fazendo aqui é acabar com essa meritocracia que rivalizava os dois povos e que queria colocar mérito, que muitos judeus achavam que tinham algum mérito, algum merecimento. E Jesus já fazia isso, e João Batista fez isso quando disse para eles, é mesmo? Vocês estão orgulhosos porque vocês são filhos de Abraão? Deixa eu falar uma coisa para vocês, das pedras que aqui estão, Deus pode levantar uma nação nova, um povo seu. Para com esse orgulho. Não é motivo para isso, não. Deus deu a lei para justamente separar um povo santo, trazer o Messias, mostrar o quanto ele é bom e misericordioso. E aí ele continua. Então, essa passagem quer dizer isso. Então, ele aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. A paz aqui que ele está se referindo é entre esse novo homem. Quem é o novo homem? A união entre judeus e gentios, cria-se o povo de Deus. Deus olha, quem é o novo homem agora? O novo homem é o judeu? Não. É o gentio? Não. É quem? É todo aquele que foi lavado pelo sangue do Cordeiro. Esse é o novo homem. Esse é o novo povo. E aí ele continua. E vindo evangelizou paz a vós outros, que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto. Olha a ideia sendo reafirmada. Cristo Jesus evangelizou aos gentios e evangelizou também a vocês, judeus. Aqui ele está se referindo aos gentios, então ele está dando um puxão maior na nossa orelha. Apesar que essa carta aqui ela é muito amigável. Paulo ele não bate tanto, né? Mas ele está falando, olha, ele evangelizou para ambos, quem estava longe e quem estava perto, quem fazia parte do povo de Israel e era membro das promessas, que sabia os mandamentos, que sabia a Torá, e também aqueles que estavam longe, vocês, que estavam sem Deus no mundo. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai, em um só Espírito. Glória a Deus. Paulo ele reafirma aqui que Cristo Jesus nos dá acesso ao Pai eterno, e isso é maravilhoso, isso é algo grandioso para nós. Nós que antes estávamos sem esperança, sem Deus no mundo, sem nenhuma promessa, sem perspectiva, todas as perspectivas eram falsas. Deus nos dá acesso ao Pai, a Ele, através do seu Filho unigênito na cruz do Calvário. Do seu Filho primogênito na cruz do Calvário. Isso é maravilhoso. E ele nos diz que isso tudo é conduzido através de um Espírito. O Espírito ele nos dá a unidade. Há um só Espírito. Porque às vezes é muito tranquilo afirmar há um só Deus, mas também há um só Espírito que atua no nosso meio. Não há espíritos diferentes, tá? Espírito de Deus é apenas um, que age tanto nos gentios convertidos, quanto nos judeus convertidos.
É o Espírito que dá essa liga, que nos dá a unidade, que realiza a mesma obra, nós veremos aqui. É o Espírito Santo de Deus que foi dado. 19. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadão dos santos, e sois da família de Deus. Paulo aqui usa duas analogias, a primeira de cidadania e a segunda parental, família. Primeiro ele começa dizendo o seguinte, olha, existia, por que essa de nacionalidade? Porque Israel era uma nação. Como eu disse, a grande ideia para Israel era ser uma teocracia. E no início foi assim. Mas aí o povo se desviou e de repente o povo já começa a querer um rei humano, querer alguém ali para pôr julgos e tal. Nós somos caídos, irmãos. Tanto que, vou falar uma coisa para vocês, se Deus é soberano e maravilhoso e sábio, se Deus não nos restaurasse no final e viesse da maneira como nós estamos, a gente faria a mesma coisa que Israel. Seria muito diferente, não? Não pensa assim, não, esse povo era ingrato, esse povo era... Nós somos, desde a queda, pecadores. Mesmo Deus regindo, dando a sua lei, falando que estaria com o povo, você vê a insatisfação do povo, o povo querendo rei, o povo querendo um homem para idolatrar, é uma coisa terrível, nós somos caídos. E aqui ele faz essa analogia de nacionalidade, dizendo o seguinte, dizendo, olha, agora vocês não são mais estrangeiros, peregrinos. Antes vocês eram. Antes, quando tinha um gentio no meio ali do povo de Israel, você era tratado como um estrangeiro, alguém de fora, alguém peregrino, alguém que não podia ter todo acesso como alguém que tinha aquela nacionalidade. Agora não, agora vocês fazem parte da nacionalidade. Mas que nacionalidade é essa? A nacionalidade de Israel? Será que hoje nós vamos chegar aqui na frente e tocar chofar e abraçar a bandeira de Israel, como a gente vê muitos líderes fazendo? Não é isso que Cristo está se referindo, não. Se você quiser tocar chofar, beleza, é bonito o som. Mas não é a isso que ele está se referindo, não. Ele está falando do reino de Deus, do reino dos céus. Nós somos cidadãos do reino de Deus. Deus agora ele tem um povo, e esse povo é todo aquele que creu e foi lavado, e todo aquele que participa agora de uma nação, mas é uma nação celestial. Isso que Paulo está dizendo aqui. Vocês não são mais estranhos a Deus, estranhos ao povo de Deus. Vocês foram inseridos. E pense que alegria é essa. Eu não sei quem aqui já teve a oportunidade, mas quando você conversa com algumas pessoas que já puderam morar por muito tempo em país estrangeiro, as pessoas contam que por mais que as pessoas te tratem até bem naquele país, o pessoal fala que não é a mesma coisa. Pelo menos a maioria da galera que você conversa fala, olha, não é a mesma coisa. É muito diferente de você estar na sua nação, principalmente no começo, né? E ainda tem países, que era o caso aqui, que te tratam mal, né? Eu tive um tio mesmo que morou em um país fora e ele era muito maltratado. Assim, a ponto do praguejar que o povo praguejar que você está lá por você estar lá. É muito triste. Imagina, essa sensação é muito ruim. Mas o que Paulo está dizendo agora é, olha, vocês não precisam ter medo mais disso, porque vocês foram aceitos por Deus. E não pelo mérito de vocês, mas por Cristo Jesus. É isso que Paulo está dizendo. Essa é a primeira analogia. A segunda analogia é a analogia da família. Ele diz assim, olha, e sois da família de Deus. E essa expressão família de Deus aqui no original, ela tem relação com filiação. Vocês foram feitos filhos de Deus, filhos do Altíssimo. Vocês podem agora se sentar à mesa. Vocês podem agora se sentar com o Pai. Vocês estão diante do Pai por Cristo Jesus. Ele conquistou esse direito para nós. Nós somos filhos. E, meus irmãos, isso deve renovar a nossa vida espiritual. Quantos crentes, às vezes, achando que Deus não ama, porque talvez não aconteceu do jeitinho que Ele queria, alguma coisa aqui nessa terra. Deixa eu falar para você, você é filho de Deus. Você era inimigo. O que nós merecíamos, todos nós aqui, era condenação, era a ira justa de Deus. Porque Ele é justo, Ele é santo e Ele pode condenar. Ninguém aqui culparia um juiz de condenar um criminoso por seus crimes.
Deus ele poderia nos condenar. Ele não tinha obrigação nenhuma, ele não tem carência nenhuma. Ele não precisa do ser humano, o ser humano não pode servir a Deus. Mas ele misericordiosamente nos incluiu no plano dele e nos fez filhos e fez filhas de Deus. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. E no versículo 20 ele diz: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Aqui Paulo começa a fazer a analogia de uma construção. E ele dá a base o que é a base da doutrina, a base de onde vem o estudo daquilo que nós cremos, daquilo que nós acreditamos, e vem dos apóstolos, dos profetas, que estão firmados e consolidados em Cristo Jesus, que tem como objetivo sempre a honra, a glória e o louvor do nome de Cristo. É isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo o seguinte: olha, tudo isso que nós estamos dizendo aqui para vocês, tudo isso que vocês sabem agora, onde vocês vão encontrar isso? Nos profetas, nos apóstolos, que apontavam todos eles para Cristo, porque é por meio dele, é para ele todas as coisas. Meus irmãos, isso aqui se torna muito importante nos dias de hoje, porque nós percebemos algumas pessoas tentando distorcer a palavra de Deus e retirar os fundamentos sobre o qual a igreja está alicerçada. A igreja está alicerçada na doutrina dos apóstolos. Muito cuidado com isso. Muita gente hoje em dia fala: não, eu acredito só naquilo que Jesus disse. O que Paulo disse, Pedro disse, João disse, eu não acredito. Está errado. Um outro que é mais antigo um pouquinho: eu acredito só naquilo que está no Novo Testamento. O que está no Antigo Testamento já passou, agora é uma outra época, a época da graça. Mentira. Se você lê os profetas como Isaías, como Jeremias, os profetas menores, você vai encontrar ali a figura de um Messias que iria vir ser o Redentor, e tudo aponta para esse Messias. Você vai encontrar homens que viveram de maneira humilhada, sabendo que eles precisavam da misericórdia de Deus, que não havia mérito neles, que eles precisavam de amor, bondade, graça de Deus, senão eles não caminhariam. Nós não podemos, como um novo povo que está sendo construído e edificado, nós veremos agora a continuação dessa analogia, desprezar a palavra de Deus. E todos eles apontam para Cristo e não há contradição. Então, muito cuidado com isso. E ele continua dizendo: no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para santuário, dedicado a Deus. Eu tentei lembrar da passagem aqui hoje de manhã e eu não lembrei, eu acabei não citando. Mas é muito interessante como essa passagem aqui conversa, nesse final, com a carta de Pedro. Lá em 1 Pedro 2, 4 e 5, Pedro ele diz que nós somos pedras vivas. O que significa isso? Deus ele está construindo o seu edifício através do poder do Espírito Santo. Ele está pegando os remidos e lavados e construindo o seu edifício. E onde eles estão estruturados? E quem é o cabeça? Quem está ali dando a base? A nossa base é Cristo, sendo edificados ali, através da doutrina dos apóstolos, da palavra santa de Deus e inerrante. Deus está construindo um povo seu. E no grande dia, e esse dia hoje nós cantamos aqui sobre esse dia, nesse grande dia, a palavra nos diz que Ele será tudo em todos. Ele vai preencher todos os espaços. Não haverá mais lugar para pecado, não haverá lugar mais para tentação, para sofrimento, para angústia, porque Ele será tudo em nós. Isso será maravilhoso. Enquanto isso, nós vemos a ação do Espírito na igreja do Senhor Jesus Cristo. E aí Paulo fecha no 22 dizendo: no qual também vós juntamente estáis sendo edificados. Então olha, gentios, vocês estão sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Glória a Deus. E, meus irmãos, vamos agora para as nossas aplicações. Primeira aplicação dessa passagem. Eu comecei falando sobre ela. Relembre do que Deus fez por sua vida na cruz do Calvário.
Relembre de onde nós, gentios na carne, estávamos sem Cristo. Pois isso deve gerar em nós alegria e gratidão. Nós não podemos viver de maneira derrotada. E quando eu falo viver de maneira derrotada, eu não estou falando que o cristão não passa por momentos difíceis na sua caminhada de fé. Eu não estou falando isso aqui. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte: tem cristão que tem 250 anos de igreja, e nesses 250 anos de igreja, a pessoa vive como derrotada, insatisfeita, ingrata, reclamando de tudo e de todos, achando que Deus não o ama. Meus irmãos, quando você lê o primeiro e o segundo capítulo aqui de Efésios, se você não tem visto o amor de Deus, clame a Ele, porque aqui dentro é amor e graça atrás de graça e amor atrás de amor. Clame a Deus. Relembre, traga à sua memória de onde nós estávamos, condenados, inimigos de Deus, e de repente, através de Cristo Jesus, sem merecimento nenhum, Ele nos fez filhos, Ele nos fez participantes do povo de Deus. Isso é maravilhoso, isso deve nos alegrar, isso deve mudar a nossa cosmovisão, a nossa visão de mundo. São essas coisas que são o pilar da nossa vida e devem ser o pilar da nossa vida. Então não se esqueça, relembre. Pega o livro, a carta aos irmãos que estavam em Éfeso e leia em sua casa. Pega Colossenses também. Pega a Bíblia toda e lê, que você vai ver que é graça atrás de graça. Meus irmãos, quando eu olho para dentro de mim, eu falo assim: ó Deus, muito obrigado. Porque eu não mereço, eu não merecia e eu não mereço. Mas é amor atrás de amor, é graça à cruz do Calvário. Essa é a primeira aplicação para nós. A segunda aplicação, tenhamos cuidado, porque no nosso meio nós não podemos desprezar ninguém. No nosso meio não pode haver orgulho, no nosso meio não pode haver distinção. Na verdade, para sermos claros aqui, porque isso hoje em dia se torna cada vez mais necessário de ser dito, existe uma distinção que a Bíblia faz. A distinção entre aqueles que foram lavados e remidos e aqueles que não foram. Essa é a única distinção. E ela não é uma distinção de mérito, tá? Cuidado. E ela é uma distinção que ela também não nos leva a segregar, a separar, a desrespeitar. Ela é uma distinção que nos leva a amar e evangelizar. Então nós devemos tomar muito cuidado para não olhar de cima para baixo, como se nós fôssemos melhores por nossos méritos e eles piores. O que me separa de uma pessoa que talvez nesse momento, se é que a gente pode usar essa expressão, né, esteja cometendo o pior dos pecados, porque todo pecado é uma afronta a Deus. Mas eu vou usar essa expressão aqui diante de do critério humano. O que me separa da pessoa que nesse momento está cometendo o pior dos pecados humanos é o sangue de Cristo. Porque eu poderia estar na mesma situação sem Cristo. Então, muito cuidado, meus irmãos. A gente tem que tomar cuidado com isso. Existe distinção entre quem é a igreja e quem não é a igreja? Sim. Nós devemos estar atentos a ela? Sim. Até mesmo para que no nosso meio não haja falsos profetas, não hajam falsas doutrinas, coisas não venham corromper aquilo que Cristo deixou para a sua igreja. Sim. Mas muito cuidado com esse sentimento de superioridade. Muito cuidado para nós não fazermos igual o povo judeu na época de Jesus, em sua grande maioria, fazia. Muito cuidado. E um outro detalhe também, que eu me lembrei aqui de falar, muito cuidado com o orgulho denominacional também, viu, meus irmãos? No nosso meio isso é muito perigoso. Meus irmãos, nós temos nossos irmãos de outras denominações que são uma bênção, tá? Que estão firmados em Cristo Jesus e são povo de Deus. Nós temos irmãos que às vezes nós temos pequenas divergências em coisas não essenciais. Eu não estou falando da centralidade do Evangelho. Tem igreja que não dá para considerar igreja mesmo, não.
não é povo de Cristo, não. Por quê? Porque não está sentado em Cristo, não está sendo edificado sobre a doutrina dos apóstolos, dos profetas, aquilo lá é tudo menos isso. Mas nós não podemos fazer distinção, porque nós somos reformados, então nós não conversamos com pentecostais. Ou então, às vezes, a gente usa até de alguma chacota e tal para inferiorizar. Muito cuidado com isso. Muito cuidado. Porque, de novo, o critério é o sangue de Jesus Cristo, tá? O critério é a salvação através da cruz do Calvário. E esse é um movimento que cresceu muito. Eu vejo, às vezes, o pessoal assim, só pelo fulano falar que ele é pentecostal, não, eu nem escuto, não. Cuidado, meus irmãos. Cuidado. Existem essas coisas, elas não nos separam, não, misericórdia. A gente tem que tomar cuidado com isso. Essa é uma segunda aplicação. A terceira aplicação, vamos buscar sermos cheios do Espírito Santo de Deus. Cheios do Espírito Santo de Deus. Como? Crendo nas promessas, aprendendo sobre as promessas de Deus, aprendendo sobre as suas leis, lendo a palavra, sendo restaurados, reavivados através da palavra e das promessas e daquilo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Sejamos um povo cheio do Espírito Santo. Sejamos um povo cheio do Senhor, em nome de Jesus. Que nós não venhamos deixar a rotina, o dia a dia, tirar de nós essas coisas. Amém? Fique de pé no seu lugar, vamos orar.